Jesus, muito obrigado por eu ser muito melhor do que esses crentes carnais que só jejumam 3 vezes na semana. Eu sei, isso pode parecer loucura, mas tem muito crente hoje fazendo orações desse tipo. Olá, meu nome é Arthur e esse é o meu primeiro vídeo do YouTube. Eu quero falar com você sobre um tema muito importante: orgulho disfarçado de espiritualidade. Esse tema é um tema que tem que ser abordado na igreja, tanto hoje em dia quanto em qualquer outro tempo que se passar. Porque hoje nós estamos vendo um crescimento muito grande nesse assunto. Existe muito orgulho, existe muita vaidade, existe muito ego dentro da igreja. Existe muita vontade de chamar a atenção para si, sendo que o evangelho nunca foi sobre isso. O evangelho era sobre chamar a atenção das pessoas para olharem para Deus Criador, mas nós estamos chamando a atenção das pessoas para olharmos para nós que somos criação. E eu quero trazer para você um texto que se encontra em Mateus capítulo 23, que vai destrinchar um pouco desse tema nesse texto aqui. Eu vou ler com vocês os versículos conforme eu vou lendo, eu vou explicando eles. Eu vou dando pausas para que vocês entendam cada vez mais o que está sendo dito. E também existem aplicações claras para o dia de hoje. Então fica aqui comigo esses 10 minutos que tem nesse vídeo aqui, para que você entenda a fundo o que tem acontecido, não só naquela época, como também na época de hoje, para que você se blinde, para que você também seja uma pessoa exemplar nessa geração. Vamos começar. Versículo 1, 2 e 3. Então Jesus pregou para as multidões e aos seus discípulos, e disse: os escribas e os fariseus se assentam na cadeira de Moisés. Fazei e obedecei, portanto, a tudo quanto ele vos disserem. Contudo, não façais o que eles fazem, porquanto não praticam o que ensinam. Nesses 3 capítulos aqui, Jesus está dizendo para as pessoas com quem ele está ensinando, tanto os discípulos quanto a multidão que está ali, que eles devem seguir aquilo que os fariseus estão ensinando com as palavras, porque eles estão ensinando aquilo de acordo com as escrituras, aquilo de acordo com a lei de Moisés, aquilo que está pautado nas escrituras sagradas, que está correto de ser ensinado. Então Jesus está dizendo para a multidão: siga aquilo que eles estão ensinando, pode seguir porque está corretíssimo, mas ele diz: contudo, não façam o que eles fazem, porquanto não praticam o que ensinam. Jesus está dizendo o seguinte: está corretíssimo fazer o que eles estão falando, só que é totalmente errado fazer o que eles estão fazendo. O que eles estão fazendo? Eles estão ensinando sem viver aquilo que estão ensinando. Eles estão pregando sem viver aquilo que estão pregando. E isso é um perigo para os dias de hoje. Existem muitas pessoas na igreja que pregam aquilo que nunca viveram, que pregam sobre pornografia, mas estão presas na pornografia, que pregam sobre o pecado da fofoca, mas não param de falar da vida do outro, que pregam sobre várias coisas que estão erradas e que são pecado e que é errado de fazer, que não convém o que estão a fazer, mas estão enfiados nesse pecado. Muitas pessoas, tá? Existem muitas pessoas que estão assim, e eu quero te dar esse alerta agora. Eu quero que você preste atenção em tudo aquilo que você consome. Eu quero que você preste atenção nas pessoas com quem você tem escutado. Eu quero que você preste atenção naquilo que você tem consumido, porque nem tudo aquilo que coloca Cristo como nome do vídeo é sobre Cristo de fato. Nem todo vídeo que tem um nome cristão é sobre alguém que quer ser cristão. Então cuidado com aquilo que está sendo passado para vocês. Ele está dizendo exatamente isso, que tem muita gente hipócrita nesse mundo. Versículo 4 diz: eles atam fardos pesados e os colocam sobre os ombros dos homens. No entanto, eles próprios não se dispõem a levantar um só dedo para movê-los. Ele está dizendo o seguinte: os fariseus, os mestres da lei, eles estão colocando peso sobre as pessoas, só que eles próprios não se movem nem um pouquinho para ajudar elas a mover esse peso. Eu vou traduzir isso aqui. Eles estão apontando erro das pessoas sem dar a elas uma perspectiva de como elas podem largar esse erro e sair disso, um caminho de fuga para o erro. E aí eu quero falar com você sobre o que significa exortação e o que significa julgamento. Julgamento é você apontar para uma pessoa e falar: essa pessoa está totalmente errada, e acabou aí colocando um fardo pesado em cima da pessoa. Agora, quando você exorta alguém, você está mostrando que existe um erro, você está identificando um erro, e aí você está mostrando um caminho para essa pessoa poder sair desse erro. Entende? Então a exortação é algo que você faz com amor, é aquilo que você aponta um erro, é aquilo que você fala assim: ó, nesse caso aqui, de acordo com a palavra de Deus, de acordo com as escrituras sagradas, não tá batendo de acordo com as escrituras sagradas o que você está fazendo. Então, tá errado.
Mas eu não quero apenas apontar o erro, eu quero te ajudar, amigo. Então, com amor, você vai e ajuda essa pessoa com a palavra, com as escrituras, como sair desse erro que ela está enfiado. Isso é exortação. Só que o que Jesus está dizendo é que eles estão julgando apenas por julgar. Eles estão julgando apenas por falar e apontar e colocar muito peso em cima da pessoa, porque eles próprios não se movem em mostrar um caminho. Ou seja, eles estão sendo apenas aparência, mas não tem fruto. E isso é muito perigoso. Porque Jesus, quando ele vê uma figueira que tem muita folha, mas não tem fruto nenhum, ele amaldiçoa. Sabe por quê? Porque a figueira, na verdade, quando ela tem folha, ela necessariamente tem que ter fruto. Quando Jesus olha para uma figueira e ela só tem folha e não tem fruto, ele entende que é só aparência. O problema da figueira não foi que ela não teve fruto, mas a expectativa de ter fruto. Tem muitas pessoas que só vivem de aparência. Tem muitas pessoas que só vivem de performance em cima do altar. E isso é muito perigoso. Essas pessoas não têm temor nenhum do que estão fazendo. E nós temos que tomar muito cuidado com isso. E aí a gente continua, versículos 5, 6 e 7, que diz: tudo que eles realizam tem como alvo serem observados pelas pessoas. Por isso fazem seus filactérios bem largos e as franjas de suas vestes mais longas. Amam o lugar de honra nos banquetes, os primeiros assentos nas sinagogas. Gostam de ser cumprimentados nas praças e de serem pelas pessoas chamados Rabi, Rabi. Ou seja, esses 3 versículos estão mostrando para eles o que eles realmente estão querendo com toda essa situação. O que os fariseus têm no próprio coração deles de serem fariseus. Não tem problema nenhum eles receberem lugares, por exemplo, na primeira fileira da sinagoga, porque lá em Timóteo fala que aqueles que são líderes e que estão ali pastoreando uma igreja, aqueles que estão aí nesse trabalho integral, eles também têm dupla honra. Só que o problema não está em ter os assentos, o problema é ter o amor nos assentos, e não aquele em que você está trabalhando, para quem você está trabalhando, mas você começa a trabalhar para o seu próprio ego, para mostrar que você é alguém, para mostrar que você é importante porque você está sentado na frente, para mostrar que você é legal, para mostrar que você é inteligente. E aí você coloca uma veste, como eles colocavam aqui no versículo 5, uma veste diferente, uma veste mais cara, uma veste mais chamativa, para que as pessoas olhem para você e falam: caramba, esse cara aqui é diferente, esse cara aqui ele é diferente. Né? E aí você começa a perceber então que as pessoas começam a te olhar como um cara diferente, não pelo que você carrega, mas pelo que você tem, não pelo que você carrega dentro, mas aquilo que você está carregando lá de fora, que muitas vezes é vazio. E tome cuidado com isso. Tome cuidado de não ser essa pessoa. E se você tem visto pessoas que estão sendo assim em volta de você, cuidado com essas pessoas, porque você pode estar sendo sujeito a pessoas que não estão de acordo com a palavra de Deus. Você tem que tomar muito cuidado com isso. Versículo 8, então ele diz: vós, todavia, não sereis tratados de rabis, pois só um é o vosso mestre, e vós todos sois irmãos. Porque está dizendo o seguinte: eles gostam de passar pela praça e serem cumprimentados como mestre, mestre. E aí ele diz: vocês, portanto, vocês não são chamados de rabi, vocês não têm um cargo importante. Vocês sabem que existe apenas um mestre. Vocês todos são irmãos. Ah, então Jesus está dizendo que não existe pastor, não existe mestre, não existe apóstolo? Não, não é isso que Jesus está dizendo. Mas Jesus está dizendo o seguinte: apesar de existirem esses cargos dentro da igreja, não é isso que define uma hierarquia dentro da igreja. Todos ali são irmãos, mesmo que existam nomes para determinadas pessoas, um líder que é pastor, o outro que é mestre, o outro que é apóstolo, o outro que é evangelista, enfim, o outro que é profeta e vários outros aí que a gente pode citar. Só que não é porque eles têm nomes dentro da igreja que eles são mais importantes. Todos nós somos irmãos. Existem muitas pessoas que por nome se corrompem. Cuidado para que quando Deus entregar algo para você, um ministério grande na sua vida, entregar uma promessa que Ele já te fez, cuidado para não se corromper. Guarde seu coração, porque dele que provém as fontes de vida. Guarde o seu coração independente daquilo que você é chamado, guarde o seu coração independente daquilo que você tem, guarde o seu coração independente da mesa que você se assenta, guarde o seu coração independente do lugar onde você está, porque isso é muito importante. E aí Jesus vai apontar no versículo 13, 14, 15, 16 e 17. Eu não vou ler com vocês, mas o versículo 17 eu quero ler, e diz: tolos e cegos, pois o que é mais importante, o ouro ou o santuário que santifica o ouro?
Porque antes, o versículo 13, 14, 15, 16 e 17, ele está apontando para os fariseus e dizendo que todos eles são hipócritas, porque eles querem parecer juízes, apontando quem vai para o céu ou não vai. Eles estão sendo usurpadores, porque eles estão indo na casa de pessoas que estão passando necessidade, pedindo dinheiro e aí inventando uma oração, uma oratória muito bonita para convencer essas pessoas. Eles são falsos porque eles ensinam aquilo que eles não estão pregando. Eles são gananciosos. Eles acham que eles têm poder para definir alguma coisa acima do nosso Deus. E isso é mentira. E aí por isso ele diz no versículo 17, tolos e cegos, pois o que é mais importante? O ouro, as coisas físicas, ou o santuário que santifica o ouro? Ou seja, o que é mais importante? O ouro e a prata aqui na terra ou o dono do ouro e da prata lá no céu? E aí é isso que eu queria trazer para você hoje. Existem muitas pessoas que estão na igreja, mas não estão vivendo o corpo de Cristo, estão vivendo o próprio corpo. Existem muitas pessoas que estão dentro de um corpo, fingindo estar dentro do corpo, mas nunca saíram da sua própria carnalidade. Existem muitas pessoas que estão com o ego elevado. E uma coisa eu tenho para dizer para vocês, a chance disso ser uma grande insegurança, a chance disso ser apenas um disfarce é muito grande. Então o nosso papel é orar para essas pessoas, é orar por essas pessoas. E se você entendeu que talvez você possa estar sendo alguém desse sentido, tome cuidado, eu estou te mostrando uma saída. A palavra de Deus mostra que existe arrependimento. A palavra de Deus mostra que se você se arrepender do que você tem feito, Deus é misericordioso, Jesus vai te perdoar, Jesus já te perdoou naquela cruz. Todos os seus pecados, Ele já te perdoou naquela cruz. É isso que eu queria trazer para você hoje. Que Deus te abençoe, até o próximo vídeo.